Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a JHSF e os resultados do segundo TRI de 2023. Então peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. É mais uma empresa que vocês pediram, nem lembro se eu já fiz vídeo da JHSF, tá? Eu já vi alguns resultados dela. É até uma empresa ok, uma empresa boa, mas eu acho que tem outras opções melhores, tá? Ela é muito diversificada e tal. Então, assim, para investir em construção civil, eu prefiro investir numa empresa focada nisso. Mas, enfim, vamos direto para os resultados. Então, vamos lá. JHSF, resultado do segundo TRI. Opa, tirar um pouquinho o zoom aqui. Então, a receita deles cresceu, né, frente ao primeiro TRI. Ponto até positivo, tá? Comparando com o trimestre imediatamente anterior, eles poderiam botar o segundo TRI de 2022 também aqui, né? Vendas de incorporação, né? Esse daqui é o segmento de construção, né? Construção, porque eles têm vários segmentos, aeroporto e tal, depois a gente vai ver mais adiante aí. Então cresceu bem. Então a gente vê que a empresa, né, que opera em alta renda, está muito bem aí contra o primeiro trimestre, mas às vezes os trimestres são muito sazonais, né, de construção civil. Mas mesmo nesse momento aí de Selic que ainda está alta, muita empresa de construção civil está sofrendo com o resultado, né, Mitre, a Trisul, a Ezetec, que é um reflexo da alta da Selic do passado, a inflação pesando ainda nos resultados presentes, tá? A inflação do passado pesando nos resultados atuais. A gente vê que empresas de alta renda, como a JHSF, não está sofrendo, né? A Lavi também, por exemplo, que é uma construtora que eu gosto bastante, não sofreu. Aqui é o resultado consolidado, né? Crescendo também, 14%. Aí ela tem a parte de shoppings, aí tem algumas métricas aí, né? Vendas em mesmas lojas, né? Na verdade, acho que isso aqui é de aluguéis, né? Same-store rents, né? Você vê que está crescendo, né? 12%, vendas nos shoppings também crescendo, mesmo com inflação alta. O EBITDA bom, né? Crescendo trimestre a trimestre. Aqui está ajustado, né? Tomar cuidado com esses ajustes. A empresa dá lucro também, né? Muita empresa aí sofrendo por conta de resultado financeiro. Parte de restaurantes e tal, de hospitalidade de hotéis. Eu não sei exatamente o que seria o significado desse OCC, depois vamos ver se fala adiante, né? Mas eu acho que é uma métrica aí de saber a qualidade, né? A hospitalidade, 47,4, cover médio, né? Crescendo. Movimento do aeroporto crescendo também, inclusive, né, não só falando da JHSF, mas parece que tem muita gente viajando aí no geral. Aí tem a questão de combustível, então tem umas coisas que não tem muita coesão com a parte de construção civil, né? Vira aqui meio que uma holding. Mas o pessoal gosta muito, até por conta dessa questão de dividendos, né? Mas ok, o resultado consolidado parece até que veio bom, tá? Ah, vamos lá, vou passar aqui. Que é a parte de golfe, enfim. Ó, líder no setor de alta renda. Alta renda, com atividade, desenvolvimento e administração de projetos multiuso únicos, inovadores. Ó, a partir de primeiro tri, eles reorganizaram, tem até aqui embaixo explicando, tá? Então, a parte de incorporação, eles também botaram aqui a parte de residência para locação e clubes. Antes era só a construção aí de... Parte de shopping continua shopping, varejo digital, né? Simplificaram aqui em dois. Hospitalidade, gastronomia e aeroporto, continua a mesma coisa. A holding aqui que tem a parte aqui separada. E a receita de produtos, de venda de produtos imobiliários é uma receita recorrente. Vamos lá, vamos passar. Então aqui mostrando a parte de receita, a gente vê que hospitalidade e gastronomia vem bastante, shopping também, mas incorporação. É bem sazonal, né, incorporação, mas a empresa está sempre bem em incorporação. Outros segmentos, menorzinho. Cara, vou ter que tirar menor aqui, essa tabela é grande. A gente vê que incorporação é o mais forte deles. Então, assim, por isso que eu falei, para investir numa empresa de incorporação, como a JHSF, eu preferia olhar para uma empresa que já é focada nesse setor. Mas ok, a empresa está vindo bem e tal. Despesa operacional não é o grosso da incorporação, normalmente a gente olha até o resultado bruto. A gente vê que a margem deles está até com uma margem boa. Aqui não tem aqui tem consolidado, né? A gente vê aqui que, no geral, a margem boa, a margem bruta da empresa.
Resultado operacional também, bom. Não tem muita depreciação, amortização. Que é margem, né? 41% de margem operacional. E o resultado financeiro, bem pequenininho, a despesa financeira, não pesa tanto, 40 milhõezinhos. Basicamente vem nessa parte aqui de shoppings, né? Resultado financeiro, despesa financeira, 33 milhões. Que é onde a margem é menor, né? 5%. Essa parte de residência para locação de clubes, ó, a margem bem alta. A margem. Digital ainda dá prejuízo, é isso? Opa. O digital dá prejuízo, ó, mas ainda é bem pequenininho. Incorporação. Aí eles vão destrinchar cada segmento. Incorporação é o mais importante, né? Então eles lançam seletivamente, tá? Projetos residenciais de alto padrão, né? 40 bilhões de VGV potencial, né? Isso aqui, claro, não é a melhor métrica para comparação, mas vamos ver com o valor de mercado deles, ó, 3,38 bi. Então eles têm um VGV potencial bem alto, né? Aqui falando de alguns complexos, de algumas unidades. Crescimento bastante, 35%. Eles mostram aqui alguns empreendimentos, são empreendimentos de alto luxo mesmo, né? Vocês viram aquele campo de golfe. Alguns empreendimentos reduziu aqui um pouquinho e tal, mas esse Boa Vista que teve lançamento forte, por isso que teve uma maior venda contratada, né? Aí tá falando aqui desse Village House, vai ser composta por lote, tem que reconhecer de acordo com o POC, né? No segundo trimestre de 2022 foi um pouquinho diferente, porque eles receberam a venda a 100% da receita, né? Por mais que seja essa questão do POC, algumas pessoas aí, né, de alto luxo, compram empreendimento de alto luxo pagando à vista. Aí foi um pouquinho diferente do mix do segundo tri de 2023. Então, às vezes a base de comparação não é tão boa. Você está vendo aqui, né, que a parte de lotes aqui veio menor segundo tri de 2023. E a receita caiu. Mas aí é por conta dessa questão pontual, por conta do metro POC, tu vai reconhecendo aos poucos. E aí, como teve lá pagamento à vista, já reconheceu. Ó. Mas a receita performar, né, que seria uma espécie de receita apropriar, que a gente vê lá nos indicadores operacionais de construtora, a gente vê que a tendência é subir, né, por conta de vendas mais VGVs, né? Mais VGVs é ótimo, né? O maior VGV. Eles até botam aqui contas a receber, a performar. Eles usam outra nomenclatura, né? Conta a receber sumiu um pouquinho. Ó, a performar está maior. Então isso impacta na receita futura. Então, a evolução das obras, tá? Então isso daqui tudo que tem obra. Ó, esse Family Offices. 47 mil ainda que falta. Esse Village House, eles vão ainda concluir bastante coisa. Então tem bastante receita para entrar. Deixa eu botar as estatísticas aqui, ó. POC médio. Ih, POC médio, não entendi nada. Ah, eles fizeram um custo, né? O custo do Village House é um POC, baseado no POC médio dos produtos que eles esperam, né? Mas eles ainda nem venderam. Ainda tem esse reserva Cidade Jardim, né? Ah, custo a incorrer e custo incorrido, né? Então por isso que a receita caiu, na verdade, nesse segmento de incorporação. O VGV pode até estar alto, né? Mas nesse trimestre eles ainda não receberam, porque por conta da questão do Metropoc. No ano passado não, foi pagamento à vista, né? Então a base de comparação muito forte do ano passado. Por isso que a gente fala que empresa de construção civil a gente não acompanha por DRE, né? A gente tem que ver essa receita a apropriar, que aqui no caso eles chamam de a performar. A gente tem que ver como é que tá os indicadores operacionais. Aqui eles nem divulgam, né? Pelo menos ainda não está aqui VSO, distrato. Mas acho que nem tem muito, né, VSO de extrato, porque como é empreendimento de alto padrão, aqui, por exemplo, vendeu tudo de uma vez, né, segundo tri. Então a gente não tem muito esse problema, mas poderiam divulgar, né. A gente vê que o CPV também foi controlado, talvez porque
Essa questão do POC médio. Margem bruta caiu um pouquinho mesmo assim. Despesa operacional tranquilo. Mas aí o resultado operacional foi bem impactado por conta desses fatores aí, né, de base de comparação mais forte do ano passado. Mas assim, não é que a base de comparação é forte que a empresa estava voando, não, porque lá foi pagamento à vista, aqui não foi à vista. Né? Então não é que a empresa ficou ruim. Ela inclusive está com empreendimentos bons para lançar, tá? Mesmo assim, continuou com uma margem muito boa. Eles tinham que divulgar a margem apropriada, né? Ó, o Village House foi lançado agora, no trimestre. Mas teve um pouquinho menos de venda, né? Por enquanto, né? Comparado com os outros trimestres. Ah, aqui eles divulgam. Na página 12 é possível visualizar a abertura do POC de cada um dos projetos. Vamos lá. Residências para locação e clubes. Geração de renda, né? Através de construção de casas, apartamentos e clubes. 20 imóveis residenciais de alto padrão. Renda contratada anual 18 milhões. Ainda é bem pequenininho, né? Frente ao que a gente espera de uma empresa aí. De valor de mercado. De qual é o valor de mercado da companhia? 3,38 bi. Mas, opa, calma aí. Mas a empresa está avançando, né? Aí fala um pouquinho dos empreendimentos. Receita ainda é bem pequenininha, né? Que eu falei. Mas está expandindo, 78%. Já dá um lucrinho operacional, 3, quase 4 milhões. E aqui os shoppings. Shoppings da companhia também é muito bom, né? Shoppings de alta renda. A gente vê que nem todos a participação é 100%, tá? Da JHSF, então tem que tomar muito cuidado também. Boa Vista que é 100%. Tem alguns aqui que tem expansão, né? Ó, Faria Lima e tal. 100%. Vamos passar. Performance operacional, a gente vê que a venda subiu um pouquinho. Custo de ocupação também. Vendas em mesmas lojas, mais ou menos flat. Enfim. Esse aí é até um pouquinho mais alta, né? Nada muito a acrescentar. Hospitalidade e gastronomia. Ó, querem crescimento internacional. E de maneira de asset light, né? Sem gastar muito. 90 milhões de nós. Já vê que é até melhor do que outros setores que a gente viu mais acima, né? Então a gente vê que tem alguns hotéis de operação em Nova York, Punta del Este, né? Ó, 2 em Nova York, 3 em Punta del Este e outros aqui no Brasil, né? Receita bruta já é um pouquinho maior também, crescendo 10%. Alguns são próprios, outros eles administram. Tem algumas taxas, né, do que é próprio. Diária média, né? Não teve um repasse de preço na diária. Receita por quarto também não. A taxa de ocupação em leve queda, mas meio flat, né? Por conta do movimento macroeconômico que parece estar afetando até esse segmento aí de hospitalidade de alto padrão, né? Aí fala um pouquinho de premiações. Receita deles meio que flat, né? 4,6% de crescimento. Mas a margem bruta subiu, né? O custo bem inferior. Então tu vê que a empresa está até rentável, tá? Por isso que eles estão expandindo. Mas o resultado operacional ainda é bem tímido ainda. Aqui que tem uma despesa financeira bem pesadinha, né? Esse segmento, 9 milhões. Endividamento maior do segmento. Aeroporto, vamos lá. Então,
parte de aeroporto. Então, um investimento de 2 milhões para hangar, 70 milhões de nós. Então, a Receita, eles sempre divulgam, né, essa questão do NOI, porque esses empreendimentos aí, que são mais imobiliários, eles têm algumas métricas operacionais, métricas financeiras voltadas para o setor imobiliário, né, que são diferentes da DRE. Vocês somam a gente soma alguns indicadores, como depreciação, amortização, descartam alguns outros no cálculo, né? Então, por isso que eles divulgaram ali o NOI. A gente vê que a receita cresceu 3,5 e tal, o CPV cresceu mais, não, reduziu, né? A gente até conseguiu controlar o CPV. O EBITDA saltando, mas ainda é bem pequenininho, né? Varejo. Meio flat, né? O varejo, até esse varejo aqui tá sofrendo, né? Como é que pode? Passar aqui para esse vídeo não ficar tão longo, né? A apresentação deles é grande. A parte digital dá prejuízo ainda, né? Deixa eu ver aqui. Tem um programa de fidelidade, de recompensas, moeda virtual, enfim. Mas é bem ínfimo, inclusive tá caindo pra caramba a receita, mas o impacto é praticamente nulo também, né, na companhia. Aqui falando da holding como todo, né? Produtos, isso é parte de captar, a parte de produtos, investimentos financeiros, né? Para clientes especiais. Então eles começaram a entrar num segmento diferente, né? Gerenciamento financeiro. Fundo de investimento imobiliário, ó, sob gestão de 800 milhões. Um negócio que não tem muito cabimento, né? Aí entrou agora, a tendência é ir subindo ao longo do tempo. E aqui é consolidando, né, a holding, não é isso? Deixa eu ver o que eles falam aqui. Na verdade tem um CNPJ embaixo. É uma estrutura bem esquisita, né, do JHSF. Aqui é consolidada, a gente vê que caiu um pouquinho, mas teve aqueles impactos lá não recorrentes do segmento de construção. No geral, a empresa está até bem, tá ok. A gente vê que está com alguns projetos interessantes. A dívida deles é um pouquinho alta, né, 3 bi. Tem um caixa aqui de 700 milhões, mais ou menos. Aí eles botam aqui uma dívida conversível, mas eles podem, não sei se vai entregar participação em ações ou participação em projeto futuro, ou então participação em algum empreendimento imobiliário, né? Igual a gente viu lá que os segmentos lá de construção, tem alguns que não é 100% da JHSF, e eles também somam aqui o quanto a receber performado, né? Assim, não é de todo errado, mas isso daqui não é de liquidez imediata, tá? Então ele teria uma dívida aqui de 1 bi. Mas se a gente descontar isso aqui, a gente vê que a dívida da JHSF já não estaria tão pequena, não. Estaria com uma dívida altinha, tá? A gente não vê empresa de construção civil tão alavancada assim. A Trisul é um caso à parte, né? Empresa alavancada. Mas eles ainda têm esse problema, tá? Alavancagem bem alta. Se a gente não for considerar quanto a performar, seria 2 bi. Aqui destrinchando a composição da dívida, a gente vê que a holding, dentro, um CNPJ que a gente classifica como holding, tem uma dívida aí maior embaixo. Aí tem o segmento de incorporação e daqueles shoppings, né? E shoppings, 30%. A dívida é de médio, né? Médio e longo prazo, nem longo prazo, tá? Tem a parte aqui de médio prazo, tá? Vocês destrincham aqui. Mais alguma coisa. Capital social da companhia. Muita pessoa física, né? Eu acho que o pessoal gosta muito quando de dividendo, né? A gente não tem que investir em empresa só por conta de dividendo passado. Isso é um problema no futuro. É um problema, né, das empresas, das pessoas que querem investir em empresa na bolsa, né? Às vezes vai por um indicador isolado. Que fala um pouquinho de capex e tal. O fluxo de caixa, eu queria ver a questão do DRE aqui, consolidada. Opa, passei demais. Acho que acabou mesmo. A geração de caixa deles, quanto é que foi no semestre? Não, aqui eles não deram não. Vou voltar lá.
Informações consolidadas, é. Então, no trimestre, no segundo trimestre, eles tiveram um resultado operacional aqui, né? Eu posso até ajustar para cima para uns 200 milhões, para chegar próximo aqui do segundo tri de 2022, teve pagamento à vista, né? Se a gente botasse que anualizasse, ia dar aqui mais ou menos, né? Uns 800 milhões, né? De EBITDA anual, né? Isso aqui é anual. Para uma dívida de 2 bi, não estaria tão grande, né? Se a gente pensar assim, agora se a gente pegar esses 167 milhões, um pouquinho menos. Agora se a gente pegar a dívida líquida lá de menos de 1 bi, ok. Só que o problema é que a empresa tem capex pesado, né, para tocar esses projetos. Então assim, eu acho que tem outras opções melhores do que a JHSF, apesar dela ter projetos, ela não ter ido mal, tá? O resultado não ter vindo ruim, ter vindo ok, nada de outro mundo, nada excelente, mas também nada ruim, porque a base de comparação era muito ruim ano passado, é muito forte ano passado. Então, a empresa teve esse impacto aí de pagamento à vista, que gerou diretamente uma receita alta na DRE, né? E os resultados dos projetos agora vão incorrer ao longo do tempo por conta do método POC, são de segmento de incorporação que é mais forte. Mas acho que tem outras opções melhores do que a JHSF, que não tem uma dívida tão alta, que não tem que ter um capex tão pesado, enfim. Mas assim, é uma empresa ok, nada especial, nada muito específico. Dá para investir nela, uma carteira diversificada. Agora, o que não pode, o pessoal ficar focando só em dividendo e esquecer de analisar o contexto como um todo, né? Como é que a empresa vai pagar a dívida? A empresa, de repente, pode ter, em algum momento, cortar um pouco de pagamento de dividendo para reduzir essa dívida. Ou ter que fazer uma emissão de ação, que é pior ainda, né? Que vai diluir os investidores, para poder reduzir a dívida, para conseguir investir nos projetos. Porque a geração de caixa deles é até uma geração ok. Mas é uma geração que vai caindo paulatinamente, tá? Então, pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com esse vídeo para vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, seguir nossa página do Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.